Olá, alunos da Escola Antônio Burgos, alunos do segundo ano do ensino médio. Um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, para que nós possamos aí verificar, né, esses finais aí das ideias de cinética química, comentando algumas questões e utilizando as tais questões para fazer um apanhado geral aí desses conteúdos relacionados ao volume 2. Então, é interessante, né, pegar a questão, não apenas saber qual é a letra correta, mas mastigar bem essa questão, saber dominar o contexto delas. É uma dica muito boa para que você possa estudar, né? Pessoal, vamos lá, vamos verificar aqui, vou compartilhar com vocês o livro, pegue um livro aí, por favor, vamos dar uma continuidade, certo? Parava na aula anterior, né, do nosso vídeo lá, gravado, nós paramos na quinta questão, que abordava justamente essa questão de catálise homogênea, catálise heterogênea, né? Perguntou simplesmente qual era a classificação e a gente respondeu e justificou, e fizemos ainda um comentário legal sobre óxidos, a questão de agressão do meio ambiente, né, ocasionada por certos óxidos ali. Vamos à sexta questão. Sexta questão diz o seguinte: a UF, né, a Universidade Federal de Santa Catarina, aprova Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Catálise em Sistemas Moleculares e Nanoestruturados. Olha, aí tem lá o INCT, de Catálise em Sistemas Moleculares e Nanoestruturados, terá sua sede no Departamento de Química da Universidade Federal de Santa Catarina, agregando o trabalho de 15 laboratórios. Receberá, nos próximos 3 anos, cerca de 4,7 milhões para o desenvolvimento, né, de reais, no caso, para o desenvolvimento de pesquisas e estruturação de uma rede nacional formada por mais de 350 membros dos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Alagoas e do Distrito Federal. Pessoal, esses contextos grandes talvez nem ajudem na resolução, mas tudo bem. São pesquisadores seniores, líderes de grupos em diferentes universidades, mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos e também estudantes de iniciação científica. O INCT pretende estudar o papel de catalisadores na obtenção de plásticos, no biodiesel, em terapias genéticas, entre outros assuntos. Pessoal, embora de repente nós não tenhamos aí, no caso, uma ajuda tão significativa, digamos assim, para resolver questões, mas quando você está estudando, é interessante prestar atenção aos enunciados, mesmo que seja apenas uma forma de contextualizar a questão. Por quê? Porque cada vez mais que você percebe aquele conhecimento dentro de um contexto, seja ele qual for, fica mais fácil de você gravar, de você dar significado ao que você está trabalhando. Então, os contextos, eles são ricos em informações, são ricos em possibilidades de você conectar conteúdos que você já saiba. Ok, pessoal? Então, vamos lá, vamos dar uma lidazinha aqui. Sobre o assunto, assinale as proposições corretas. Aí tem lá, tá aí a resposta, você já está vendo, mas nós vamos justificar cada uma delas, que é assim que eu quero que o meu aluno de química ele desenvolva, né, os conceitos. Ele pega a questão, ele trabalha a questão, ele justifica a questão. Não adianta resolver muitas questões, porque as questões elas são muito parecidas entre si. Não é? Quando você pega questões de vestibulares, aí pega a questão de Enem, pega as questões de química de ano após ano, e você vê uma similaridade muito grande entre elas. Por quê? Porque trabalha-se uma mesma linha de raciocínio. Não é? E aí, quando você passa a trabalhar as questões, não apenas identificando a alternativa correta, mas conhecendo os conceitos que orbitam ali, e é isso que você entra em contato ao justificar, isso ajuda demais. Então, vamos lá. Um catalisador aumenta a energia de ativação para uma dada reação? Não, ele não aumenta, ele faz o contrário, ele diminui a energia de ativação. Não é? Professor, mas eu já ouvi falar tanto de energia de ativação, tudo bem, tem que ouvir falar bastante daquilo que é importante mesmo, porque quanto mais você ouvir falar,
mais você memoriza, mais você fixou, tá certo? Aí nós temos aqui o catalisador, ele diminui a energia de ativação. Olha novamente as enzimas. O que é que as enzimas fazem? Né? Aquelas proteínas complexas, com funções catalíticas, o que é que elas fazem? Elas aproximam reagentes, né, ali no metabolismo de um determinado organismo, e com isso ela facilita o andamento da reação. É necessário uma quantidade menor de energia para uma determinada reação. O que é que nós estamos falando? Estamos falando de ação dos catalisadores. O que é que eles fazem? Eles diminuem a energia de ativação. E em relação à variação de entalpia, os catalisadores fazem o quê? Não, os catalisadores não afetam a variação de entalpia. O ΔH não é alterado. Ok? 02. Uma reação endotérmica pode se tornar exotérmica na presença de um catalisador? Olha, eu acabei de falar que o catalisador ele não afeta o ΔH. Reações endotérmicas têm ΔH maior que zero. Reações exotérmicas têm ΔH menor que zero. A presença do catalisador não vai afetar esses valores. O catalisador ele diminui a energia de ativação, não mexe com a variação de entalpia. Então, o 2 está, de fato, falso. O 04. Os catalisadores são consumidos durante a reação química. Olha, eles participam ativando, adiantando ali o processo. Mas eles não serão consumidos, não. Por exemplo, pega lá as enzimas. No produto final de uma determinada reação do metabolismo, você não tem partes da enzima lá no produto. Não. A enzima apenas atuou aproximando os reagentes, formou-se o complexo ativado mais facilmente, forma-se os produtos, pronto, ela está livre para fazer o mesmo processo de novo. Ela não será consumida durante a reação. Ela pode ser consumida por outra reação, na qual ela vai participar como um reagente, ela pode ser atacada por radicais livres, ela pode sofrer quebras na sua estrutura, mas o catalisador, naquela reação para o qual ele diminui a energia de ativação, ele não é consumido, não. Tá certo? Oitavo, 08, quer dizer, os estados energéticos final e inicial de uma dada reação, ou seja, a variação de entalpia, a variação dos estados energéticos, não são alterados pela presença de um catalisador. Correto, não tem essa alteração. 16. Como a gente já justificou bastante, O 16. Na catálise heterogênea, o sistema formado apresenta uma única fase. Olha, o que ele está chamando de sistema aqui, cuidado. O que ele está chamando de sistema é a junção dos reagentes com o catalisador. Dos reagentes com esse catalisador. O catalisador, de repente, os reagentes lá, os componentes da reação estão no estado gasoso. E aí você tem o catalisador no estado gasoso também, aí é um sistema homogêneo, é uma catálise homogênea. Mas se você tem os componentes no estado gasoso e o catalisador sendo um sólido, aí o que é que você tem? Você tem um sistema heterogêneo, você vai ter mais de uma fase. Então, aqui, a catálise heterogênea forma mais de uma fase, não uma fase. Está errado. Agora, se você tiver, para formar uma única fase, você tem lá os componentes no estado sólido, os que irão participar da reação, e o catalisador também no estado sólido, aí sim é uma única fase, está tudo no estado sólido. E o 32. Enzimas são catalisadores naturais presentes em organismos vivos. De fato, o que nós chamamos de enzimas, eles são os catalisadores ali de reações que compõem o metabolismo, E eu tenho o metabolismo como sendo um conjunto de reações químicas que garantem a vida, que sustentam os organismos vivos nos seus estados complexos de existências, consumidores de energia perante o ambiente. Então, eu tenho, de fato, ali, as enzimas são, sim, catalisadores naturais presentes nos organismos, como a gente já mencionou aqui na questão das reações, atuam nas reações de metabolismo.
Portanto, né, ele pede a soma vai ser o 0,8 com o 32, vai ser lá o 40. Que mais? A próxima, essa questão 07. Questão 07 diz o seguinte: a fim de deixar uma carne mais macia, tornou-se o hábito temperá-la com suco de determinadas frutas, como o abacaxi. Essa fruta apresenta uma enzima chamada bromelina, a qual acelera a clivagem, rompimento das ligações peptídicas entre as proteínas que constituem os músculos das carnes, conferindo-lhes maciez. Conferindo-lhes maciez. Né? Então, existe, né? Vocês sabem que existem algumas carnes que elas são mais duras do que outras. Não é? Inclusive, isso vai impactar no valor da peça, né? Da peça lá, do corte de carne específico. Né? E aí, quando você tem você vai ter alguns produtos que, de repente, começam a fragmentar mais a estrutura de ligações ali existentes, garantindo uma maciez maior. Beleza. Então, vamos lá falar um pouquinho da bromelina, né? Essa enzima contida lá no abacaxi. A pergunta deve ser em relação a ela. Qual é a espécie que funciona como catalisadora da reação de amaciamento da carne? Olha, justamente, né? No que nós vamos ter aí é justamente quem é o catalisador, não é a enzima? E a enzima não está sendo utilizada nesse processo de maciez. Então, o que nós temos é a enzima sendo esse catalisador, tá bom? Uma pergunta bem básica, né, que foi perguntada aí. Qual é a função das enzimas nos organismos vivos? Como nós falamos, vamos, para não repetir o que eu já disse sobre enzimas e organismos, deixa eu trazer mais informações. Vamos lá. As reações químicas que ocorrem nos seres vivos, aquelas que compõem o metabolismo, são reações químicas complexas. E, por isso, elas consomem uma grande quantidade de energia para atingirem um complexo ativado. Ou seja, são reações que demandam uma quantidade muito grande de energia. E aí, então, nessa complexidade toda, nessa necessidade de tanta energia, faz-se necessário estruturas que facilitem, que diminuam, né, a energia de ativação, que é justamente as enzimas. Então, lá nos seres vivos, o que é que essas enzimas vão fazer? Tudo bem, aquelas reações de metabolismo, elas ocorrem, estão para ocorrer. Mas para ocorrer, elas precisam de muita energia. E é provável que os sistemas não consigam energia para todas essas reações que estão para acontecer. Aí o que é que ocorre? O indivíduo vai morrer. Vai ter falências em rotas metabólicas importantes, a menos que existam estruturas capazes de diminuir, né, esse imposto energético, diminuir as energias necessárias à formação dos complexos ativados, ou seja, diminuir as energias necessárias para o início, para a ocorrência das reações. É aí onde nós falamos das enzimas. Né? Então, as enzimas são proteínas, passam por toda aquela história de transcrição, de tradução, né? RNA, DNA produzindo RNA, RNA produzindo proteína, aquela história toda. E elas são tão importantes que, de repente, a falha de uma única enzima, por conta de um erro lá no gene que tem o código para a produção dela, de repente pode ocasionar síndromes extremamente limitantes ao indivíduo que as possui, né? que a possui. Então, são situações bem restritas de funcionamento. Qual a função das enzimas nos organismos? Diminuir a energia de ativação das reações que compõem o metabolismo. Tá bom, pessoal? Foi comentado bastante, né, essa ideia aí. Quarta, né? A oitava questão, uma questão lá da Pontifícia Universidade Católica do Minas Gerais, diz o seguinte: a seguir estão representadas as etapas das reações. Olha lá, o gás hidrogênio, mais o bromo, formando lá o ácido bromídrico. Ok. Aí ele, né, destrinchou em várias situações aqui, ó. Destrinchou em várias situações, ó. A quebra da ligação lá no bromo, ó, a reação lá do radical livre lá do bromo com o gás hidrogênio,
né? Aqui é a reação lá do radical livre de hidrogênio com o bromo. Né? E aí você tem várias etapas, na verdade. Eu tenho etapas. É um processo, a equação química está aqui em cima, ó, mas você tem esse processo sendo representado em etapas, em várias etapas. E aí, essas etapas, de repente, você pode ter etapas rápidas e etapas, como apareceu aqui, ó, uma etapa lenta. E aí é interessante raciocinar que a velocidade de uma reação química ela vai depender a velocidade como um todo, né? Porque quando a gente fala de uma reação química, a gente está analisando o conjunto de uma maneira geral. Mas quando esse conjunto é formado por várias etapas, como está aqui, que você pode destrinchar cada um deles, aí fica fácil de perceber o seguinte, que o que vai determinar a velocidade de uma reação química é, na verdade, a etapa o quê? A etapa mais lenta. Aquela etapa lenta é o que vai determinar a velocidade de todo o processo. Não é? Porque se todas as etapas fossem instantâneas, bem rápidas, então todo o processo seria o quê? Instantâneo. Mas se o processo ele tem 5 etapas, das 5 etapas, 4, o processo como um todo, eu só posso dar como concluído quando for realizada as 5 etapas. Dessas 5 etapas, tem 4 que são etapas lentas. Desculpa, são etapas rápidas, instantâneas praticamente, vamos colocar assim. Então, as 4 vão ocorrer instantaneamente, mas para o processo ser concluído, ainda falta uma, e essa uma demora. Então, a velocidade da reação como um todo, ela vai estar dependente de quem? Da etapa lenta, né? Vai estar dependendo da etapa lenta. Tá certo? Então, tem aqui, ó, a velocidade da reação é determinada pela etapa, aí você vem aqui, ó, pela segunda etapa. Opa, desculpa. Pela segunda etapa, que é justamente a etapa lenta, como está marcado aqui. Ora, é fácil, né, de verificar isso. É como se você tivesse que confeccionar uma determinada peça, uma determinada peça de roupa, e ela tem várias etapas, né? Tem um corte, tem a costura, tem uma estampa, tem um botão, aquela coisa toda. E aí, o tempo de produção, o tempo de produção, que é o tempo de todas as etapas, ele vai estar na dependência daquela etapa mais lenta, né? Que é justamente, no caso aqui da nossa questão, a etapa 2. Ok, pessoal? Nona questão. A nona questão vai nos permitir bons comentários, excelentes. Olha lá, ó. Quando a manteiga é exposta ao ar, à temperatura ambiente, ocorre uma mudança no seu sabor e odor, dando origem à manteiga rançosa. Né? Falando de manteiga, cuidado, né? Não é a margarina, é manteiga. A substância química responsável pelo ranço na manteiga é o ácido butírico ou butanóico. Já dá para a gente saber lá da química orgânica, que já faz um tempinho que a gente não fala de química orgânica, né? Mas se preocupe, não. Vai chegar aí o livro 3, que a gente vai pegar a química orgânica de novo, ok? Olha lá. Esse ácido é formado pela reação de hidrólise dos glicerídeos, ésteres, presentes na manteiga. Considerando o total, né, a total formação de manteiga rançosa, é correto afirmar que, olha lá, letra A temperatura não afeta a velocidade da hidrólise dos glicídios presentes na manteiga. Pessoal, vamos lá. Essa hidrólise não é uma reação com participação da água? Não é uma reação química? E o que é que diz a regra de Van 't Hoff para reações químicas e temperatura? O que é que diz? A cada 10 graus Celsius, que aumenta a temperatura, né? A reação ela terá sua velocidade o quê? Ó, dobrada. Então, independente dessa reação, a gente vai ter um aumento. Então, influencia, afeta. Está dizendo aqui, ó, que não afeta. Está errado. Letra B. Armazenar a manteiga na geladeira diminui a velocidade da reação de hidrólise dos glicerídeos. Não vai parar, né, a reação, mas vai diminuir. Por quê? Regra de Van 't Hoff. O que é que a regra de Van 't Hoff diz? De novo, olha lá, pessoal. Né? Se a cada 10 graus que aumenta, dobra,
O contrário também é verdadeiro. A cada 10 graus que eu diminuir na temperatura, não é? vai diminuir pela metade, vai cair pela metade, já que eu estou diminuindo a temperatura, vai cair pela metade lá a velocidade das reações químicas. Né? Então, considerando que você pegou aqui, fora da geladeira, 36. Aí, a geladeira, 6 graus Celsius. Aí, vamos lá. De 36 para 26, caiu 10. Quer dizer que já caiu pela metade. Então, saiu de 100% a velocidade lá de hidrólise para 50%. Já está em 50%. Então, o tempo que ele vai preservar já vai dobrar do que o tempo que ficaria fora, né, da geladeira. Mas saiu de 36, foi para 26. Vamos cair mais 10 graus? De 26 para 16. Aí de 50% vai para 25%. Aí de 16 para 6 graus Celsius, caiu mais 10, ou seja, vai cair pela metade de novo. Então, pega a metade de 25, 12,5%. Né? 12,5% em relação ao 100% é 8 vezes. Né? 8 vezes menor. Ou seja, então, a manteiga fora da geladeira em temperatura de 36, ela, comparada com a manteiga lá dentro da geladeira, temperatura de 6, a de fora ela vai se tornar rançosa 8 vezes mais rápido, por conta dessa reação de hidrólise lá dos glicerídeos, né? dos ésteres ali existentes. Ok, pessoal? Então, aqui, de fato, armazenar a manteiga na geladeira diminui a velocidade de reação de hidrólise dos glicerídeos. Ok. Vamos justificar as outras? Aí nós temos aqui, ó, letra C. A diminuição do pH da manteiga evita a formação do ácido butanóico. Olha, formação do ácido, né? A diminuição do pH. Pessoal, a relação aqui não é a questão do ácido, né? Mas sim a questão de uma reação que está ocorrendo com participação lá com participação lá da água. Então, não diretamente está relacionado, tá certo? Não vai estar diretamente relacionado a ponto de influenciar, né? A questão do pH. Não. A letra D. A readição de um catalisador acarreta aumento da quantidade final obtida de ácido butanóico. A presença do catalisador vai aumentar a quantidade final obtida? Não. Vai aumentar a velocidade da reação. Ou seja, aquela quantidade que há de ser obtida, ela vai ser obtida mais antecipadamente, mais rápido. Né? Mas sem catalisador, vai ocorrer também a mesma quantidade, só vai demorar um pouquinho, porque a reação está sem catalisador e ela demora um pouco mais para ocorrer. Só isso, a quantidade final não vai mudar. Né? Não vai mudar a quantidade final. O que vai acontecer é que aquela quantidade final será obtida mais rapidamente, por conta da presença do catalisador. Certo? O que é que nós temos mais aí? Letra E. Aí diz o seguinte na letra E. Ao se dividir a manteiga em 4 pedaços, divide-se a velocidade de formação do ácido butanóico. Não, na verdade aí é possível até aumentar, porque aí você vai estar, ao dividir, você vai estar aumentando a área de contato, né, com outros reagentes, aquela coisa toda, e isso vai terminar influenciando no aumento da velocidade aí de produção, né, do ácido butanóico, que é o que dá um sabor, né, que dá esse gosto que caracteriza a manteiga rançosa. Ok, pessoal? Eu vou encerrar por aqui. Próxima aula, nós estaremos ainda, eu creio que nós estaremos ainda trabalhando com o livro 2. Caso estejamos, estarei resolvendo questões, estarei comentando aí sobre alguns aspectos. Caso não, já iremos iniciar com o livro 3, venha o que vier. Lembrando que, independente do livro, esses conteúdos eles estão muito interrelacionados, né? Estão muito ligados entre si. E aí, a ideia que de repente não foi fechada agora, nesse momento, ela é fechada com aulas anteriores, com aulas posteriores. Vai do aluno também fazer a parte dele. É importantíssima a participação do aluno. Não é, turma? Ok, pessoal. Tchau, tchau. Prazer enorme estar aqui com vocês e até o nosso próximo momento. Lembrando, né, de manter aí, ó, ficar alerta em relação aos cuidados relacionados ao combate, às medidas lá para evitar as medidas de combate ao coronavírus, né? Cuidado, né? Mantenha essas medidas para você evitar, né, a infecção do novo coronavírus. Ok? São medidas simples, mas que, embora simples, podem salvar vidas.
Ok, pessoal, até mais, até o nosso próximo momento. Tchau.